Cultura M. Música, esporte, notícia. Programa Manhã Regional. Muito bem, agora são 7 horas e 43 minutos. 7h43, o nosso Manhã Regional até às 9 horas da manhã. Com notícia e informação para você começar o seu dia bem informado, num oferecimento do Multiprev, um potente anti-inflamatório 100% natural, para você que sofre com dores nas costas, aquele inchaço desagradável nas juntas, dedos das mãos, tornozelo, joelho. Multiprev você encontra na Drogaria Manchester, aqui em Rio Grande, e lá em São José do Norte, na Drogaria Santa Rita. Então, meu amigo, você que tem aquela dificuldade, só quem sabe, né, como é ruim você querer pegar alguma coisa e doer a mão, você ter aquela sensação desagradável, você às vezes nem entende o que está acontecendo, né? Você tem dificuldade em fechar a mão e pegar um objeto menor, inchaço nas juntas. Multiprev resolve esse problema. Procure Multiprev, 100% natural. Nós estamos recebendo aqui o ex-prefeito Jorge Madruga, na cidade de São José do Norte, né, e o Partido dos Trabalhadores de São José do Norte, né, trouxe uma nota, né, na semana passada, mais precisamente no dia 14 de janeiro. Né, e aí o Jorge vem para nos falar sobre essa nota, para explicar melhor essa nota que foi colocada em público pelo Partido dos Trabalhadores de São José do Norte. Bom dia, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Valerão, bom dia os ouvintes. São José do Norte em massa, escutando a rádio, né? Como sempre. Queria parabenizar vocês pelos eventos, pelas participações lá na nossa terra. Graças a Deus a gente tem tido bastante evento, né? Eventos bons. Agora temos aí a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, em seguida também a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que movimenta um público muito grande em São José do Norte, e a rádio sempre presente. Isso aí é muito bom, porque ela também leva ela vende a nossa cidade também aos vários municípios aí onde que as ondas da rádio chegam, né? E que são muitos, né? Acho que mais de 50 municípios, né, Valerão? Sim. Então, é bastante interessante que as pessoas ouvem e dizem, mas a cidade é bonita. Eu agora recebi várias pessoas de outros lugares, por conta do meu aniversário, que meus parentes são meio... bastante diversificado os lugares onde eles moram, Piratini, Pinheiro Machado, né, tem Bagé, e eles se impressionaram bastante com a travessia e vendo a cidade, né? Não imaginavam que a cidade fosse bonita. E eu andando com uns primos meus agora, esse sábado, para o interior do município, eles disseram que não imaginava a beleza e o tamanho do município, né? Bom, isso a gente tem que destacar sempre, né? Até mesmo alguns nortenses não conhecem todo o município, no caso, né? Tanta beleza que a gente tem, tantas praias, praias de lagoa, praias de mar, né, Madruga? Isso é importante, né, da gente mostrar e exaltar, né, essa claro, potencialidade turística toda que se tem, por exemplo, essa festa da Boa Viagem, né, que eu convido as pessoas para que venham no final de semana que vem. E ali, né, naquela localidade nós temos um patrimônio, né, um patrimônio material, que tem um olhar muito bom, né, do Ministério Público Federal com relação ao farol Atalaia, e a própria questões que circundam ali, né, todo o farol, a comunidade, a origem, né, daquelas pessoas que moram ali, que vivem da pesca, que tem uma cultura muito grande, né? Tanto é que a festa Boa Viagem ela já faz parte de uma cultura de muitos e muitos anos, né? Bueno, mas, Valerão, sobre a nota, então, vamos lá no assunto, são tantas coisas que a gente gosta de falar, mas assim, chegou o ano da eleição, né? As disputas elas já começam bastante cedo, e numa cidade pequena, Valerão, as coisas elas não existem, mas elas já existem no imaginário, né? Então, as conversas são bastantes, né? Então, às vezes até tu fica pensando assim, mas será que eu disse isso? Porque tu já chega até a ficar pensando se tu disse, se tu comentou alguma coisa, porque é tanta coisa que falam. Mas a realidade é o seguinte, o partido teve uma nova diretoria que assumiu agora recentemente, que foi eleita em setembro, e essa diretoria tem a missão de conduzir o partido, que é o Luciano, a professora Sônia Tissot, aí tem um grupo grande, o William, o Adair, o Bruno,
a Bia, até bastante gente, jovens também, né, que está à frente do partido, que isso até me deixa bastante contente, que os jovens estão assumindo essa questão partidária. E eu sou um torcedor que a juventude assuma essas questões políticas do município, Valerão, porque muitas pessoas já com idade acho que já contribuíram demais, né? Embora tenham bastante experiência, eles podem passar experiências também, as positivas, lógico, né, para a juventude, que eles também assumam esse papel, até porque eles também já têm uma visão mais crítica, eles vão amadurecendo com isso, aí eles podem contribuir imensamente. O partido, então, eu até solicitei, porque, eventualmente, é comum fazer algumas pesquisas de opinião para consumo interno, né? E dentro dessas pesquisas, tu mais ou menos acompanha o cenário político, o que o pessoal está achando naquele momento. É lógico que a política ela é muito dinâmica, né? Então, uma coisa que é hoje, de repente, amanhã já muda. Mas a gente tem acompanhado um cenário, tem mais ou menos se mantido, né, dentro de uma certa tendência. Então, eu pedi para que o partido, né, começasse a trabalhar bastante a eleição, e eles já tinham esse planejamento para buscar os convites para as eleições proporcionais, porque nós temos aí na nova legislação, que vai viger a partir da eleição municipal, com 30 modificações na legislação eleitoral, né? Desde as cláusulas de barreira ao fundo partidário, né, que antes os municípios não recebiam nada, né? Se candidatava, tu não tinha um recurso, os recursos eram próprios dos vereadores, era da majoritária, dos partidos, para bancar uma candidatura. E ela é caríssima. É cara porque alguns municípios, como São José do Norte, tinham algumas tradições que encareciam muito as campanhas. Por exemplo, a movimentação de ônibus. Isso era um absurdo. Trazia ônibus de tudo que é lugar, né, para acompanhar comícios, né, para fazer movimentação de pessoas, né? Então, o volume de pessoas dava mais ou menos uma impressão se o candidato estava bem ou mal, né? Isso aí é um absurdo. E até porque, de certo pouco, a democracia é essa, mas também tu não dá muito para fantasiar essa parte aí, né? E a outra questão, Valerão, que usavam muito foguetes, a movimentação de comícios são muito grandes, né? Os pagamentos, né, que se faz, as pessoas começaram a cobrar, né, por serviços prestados, e é legal, dentro das prestações de contas do município, as próprias resoluções do TSE eram para isso. E, com o tempo, isso aí começou a mudar. Na eleição passada, nós já tivemos, os partidos já tiveram umas conversas com promotores, isso aí mudou bastante. E espero que essa eleição também siga isso aí. Então, temos uma modificação bastante grande com relação à eleição. Não temos mais coligação na proporcional. Cada partido vai ter que apresentar os seus candidatos e eles vão ter que ter uma votação expressiva para alcançar o quociente, né, eleitoral, que na última eleição ficou em torno de 2.700 votos. Então, não adianta o Madruga fazer 1.500 votos para vereador e não ter mais nada, ele não vai se eleger. Ele vai ser talvez o mais votado, mas não vai chegar lá na Câmara de Vereadores. E tem bastante modificações, até com relação à própria propaganda eleitoral, os prazos, as pesquisas registradas, né, etc. Tem bastante questões isso aí. Eu pedi para que se conversasse, e o partido aceitou, e já tinha também planejamento, e levou, né, nas suas reuniões de executiva, da necessidade de conversar com outros partidos. E me perguntaram o que eu achava, né, disso aí. Eu acho amplamente democrático que se converse com outros partidos. Existem diferenças e até umas certas antipatias, alguns por problemas políticos, outros até problemas mais pessoalizados, mas os partidos têm que estar acima dessas questões particulares, né? Então, achei bom que o partido procurasse. O partido decidiu não conversar com o partido que a atual prefeita está, porque entende que o projeto da qual ela chegou o município não é um projeto que se identifica conosco. Ela reuniu muitos partidos, grande parte desses partidos não estão no governo. Esses partidos não trabalharam para um projeto de município, trabalharam, talvez, para uma eleição somente municipal, tanto é que nem estão no governo, a maioria deles, e não é isso que nós queremos, né? Nós queremos
algum aliado, algum apoio, enfim, ou até alguma possibilidade de coligação com um partido que tem um comprometimento com o São José do Norte dentro de um projeto político e não um projeto pessoal, de cargos, essas questões assim. A gente já tem umas caminhadas, já tem algumas conversas. Eu tenho simpatia já por algumas pessoas já de longos anos, né? Eu estou em São José do Norte, o meu primeiro emprego foi no hospital, em seguida fui para a prefeitura. Eu convivi muito com dois partidos que na época que existiam, que era a Arena e o MDB, né? E desde lá eu tenho uma relação com algumas dessas pessoas, né? Que até hoje existe, hoje não são mais vereadores, mas, por exemplo, o vereador José Mário Jorge, né, que é um vereador da antiga Arena do PPS. É um grande amigo meu, né? Como tive o vereador Luiz de Bom, que era do MDB, que já é falecido, né, que depois foi para o PDT, o vereador Elinho Joaquim, o vereador Lauro Bittencourt, que na época, o Elias Amorim, também já falecido, que eram de diversas, que eram partidos, né, uns de oposição, uns né, representando o modelo político que estava na época, era o modelo militar, e o outro de oposição, que era o MDB. Depois os partidos, houve uma pluralidade de partidos e vieram outros partidos, mas as amizades com essas pessoas, elas continuaram. Então, eu não teria, assim, problema nenhum, né, com conversar com esse partido. Isso não quer dizer, eu não vou participar dessas reuniões de conversa e nem sei se o PT, fazendo esse convite, se os partidos vão conversar, o Valerão. Porque, de repente, né, um partido lá recebe um convite, né, com a possibilidade de abrir um diálogo assim, para alguma conversa, e o partido né, lá decide que não quer conversar com o PT. Isso aí é natural. E também abrindo um diálogo, isso aí não significa que seja para alguma coligação, porque numa conversa partidária se tem muitos assuntos para se tratar, inclusive esses, né, que são comuns, né, com a eleição municipal. Por exemplo, né, essas questões que envolvem as carreatas, ou que envolvem coisas comuns, que dão problemas seríssimos de segurança para o eleitor, que dão problemas, às vezes, nas prestações de contas, como nós tivemos com a prestação de contas do PSDB, né, que às vezes se envolve algumas coordenação de campanha, se envolve algumas pessoas que, de repente, perdem até o controle quando vê o partido, a coligação, está envolvida numa situação que não é regular, né, perante a justiça eleitoral. Então, para evitar todos esses problemas, né, pessoas também que querem andar nos ônibus, pessoas que não têm condições, menores, pessoas que, eventualmente, podem ter ingerido bebidas alcoólicas, né, que isso causa problema. Então, evitar um montão de coisas. Os foguetes, né, que são... hoje já existe uma legislação em vários municípios, já existe um pedido e um movimento muito forte em todo o Brasil, né, com relação aos foguetes, principalmente, não os fogos em si, mas principalmente aos foguetes. E outras questões, né, que envolvem. Por exemplo, nós não temos juiz na comarca, não temos juiz eleitoral na comarca, nós temos uma juíza substituindo, que é a doutora Fúvia, né, que trabalha 1 ou 2 vezes na semana, né? Então, quando se coloca uma eleição municipal, se demanda muitas questões judiciais, né? De repente, o Valerão nem falou, o Valerão é candidato lá, mas já disseram, olha, o Valerão estava lá na esquina conversando com uma pessoa e já quis pagar a pessoa para fazer campanha para ele. Então, é um monte de questões. Claro que existe um filtro da própria justiça eleitoral, né? Mas eles recebem muitas demandas, né? Às vezes sem nenhum fundamento, sem procedência, mas recebem. Então, demanda a justiça eleitoral, né? E é necessário, sim, um juiz na comarca, inclusive que fica até na comarca, para que possa ajudar mais aí nas questões que envolvem a justiça e o próprio Ministério Público também eleitoral, que se faça presente para poder participar das fiscalizações. Isso aí eu acho que os partidos também podem buscar junto com as autoridades. Com relação a algum projeto político do partido, eu gostei muito do que o vereador Hildo falou no programa Integração Sábado, né? Ainda nós temos um tempo, né? E o que se busca? Se busca um projeto para o município que seja bom para o município, não para as pessoas particulares, né? Os candidatos em particular. Então, eu penso que é nesse caminho
que o partido vai ir, né? Agora eu fico à tua disposição para as tuas perguntas, que tu estás louco para perguntar. Eu fiquei te ouvindo atentamente, né? Eu fiquei te ouvindo atentamente até para que tu pudesse desenvolver, né, a defesa, né, e a explicação da nota, até mais do que uma defesa, sim, mais uma explicação, né, com relação a essas normativas todas, né? Normativas, então, da nota que fazem, né, regras para a postura do partido, né? Pelo que eu entendi, né, algumas coisas já proibidas, por exemplo, como pintar muros e essas coisas que já eram, mas que é uma normativa que o partido não vai fazer, não vai aceitar e não quer fazer, até porque é uma coisa que é ruim e prejudicial para uma poluição visual, às vezes, no caso, né? A questão de bandeiras também. Né? Em São José do Norte aconteceu, né? Valerão, em 2012, foi um horror. Era muitas bandeiras para fixar com bambu, com a cana, né, nas casas. Isso aí prejudicava as redes elétricas. Isso aí virou um mercado, porque o candidato A tinha a bandeira lá na casa dele durante um tempo, ele ia votar no candidato A, mas aí chegou o candidato B, né, e disse, não, mas são 10 pessoas aqui, tem uma pessoa que vota em mim e tal, e vamos botar uma bandeira minha também. Ou senão ele ou as pessoas já diziam assim, não, mas tu me dá aí não sei quantos reais, eu boto a tua bandeira. Trocamos, né, a bandeira. E aí tu nem sabe se aquela pessoa vai votar realmente naquela bandeira que colocou. Então, isso aí levou assim uma ilicitude, né, por parte do eleitor, e nós não temos aculturando o eleitor ser correto, né, com relação até à própria consciência democrática e tudo, da livre escolha dos seus candidatos, etc. Então, isso aí foi um horror e nós não podemos permitir que isso aí continue. Eu sou contra essa questão da bandeira daquela forma, né, que se colocou. Acho que a bandeira da pessoa ter a sua bandeira, dela sair no seu carro, dela estar dela... Isso é o direito que a pessoa tem. Né, e festejar, né, com a sua bandeira, mas esse tipo de bandeira, inclusive essa de fixar em canos, em casas e coisa assim, além de ser muito perigosa, ela se tornou muito legal, né? Porque até mesmo a cana, ela pode, de repente, ser condutora de uma descarga elétrica, como você disse, tocando nos fios. Questão do partido, o partido aberto, então, a negociar e a conversar com todos os outros partidos. A negociar. Nós temos já experiências anteriores com outros partidos. Veja só, eu não participei e não foi com o meu voto. Em 2008, o partido aceitou o apoio do PP, do Partido Progressista. Não foi com o meu voto porque eu não estava na cidade e existia uma outra composição, né, que aceitou. Como coletivo, é lógico que eu estive presente nessa união de forças que teve São José do Norte. O candidato era o Paulo Rubilar, o Binho, o vice era o Pedrinho Zogby, então o Pi pelo PSB, né, e o nosso candidato a prefeito, que era o Binho, pelo PT. Né, eles aceitaram o apoio do PP, que não tinha candidato a prefeito, só tinha nominados a vereadores, né, e eles participaram do palanque. Então, nós já temos, né, essa tradição, não é uma coisa muito nova no PT. Às vezes pensam, o PT nunca se juntou. Não é isso, nós já tivemos. 2012 eu fui candidato e nós fomos com 6 partidos. Qual eram os 6? PDT, PSB, PTB, PPS, Partido Verde. 5, né? 5 partidos, tá? Tivemos um palanque grande. Eram partidos pequenos, né? Alguns, PSB ainda, né, não fez vereador, né? Mas tiveram uma votação boa naquela época. A primeira vez que o partido PSB faz vereador foi nessa última agora, com o vereador Nero, mas na época não fez, mas o PDT fez, né? E 2016 tivemos sozinhos, sozinho, mas vou dizer, nós fizemos também convite para os partidos, né? Houve a necessidade de fazer um frentão, né? PSB 2012 não era o partido que a prefeita... Que a prefeita estava. Se elegeu pelo PSB, se elegeu no nosso palanque. Ela estava junto conosco no palanque, né? E teve 700 e poucos votos, mas entrou na legenda porque o PT estava coligado com o PSDB na proporcional. Sim. Então, Jorge Madruga é candidato, é pré-candidato? Pré-candidato, e aí
os partidos hoje, nós temos uma fala dentro de alguns setores do partido e governo do Estado, de fazer buscar um amplo diálogo com partidos de centro e de direita. Então, não se surpreendam nada com a questão, porque nós vamos ver a questão local, nós vamos ver as questões que se envolvem mais por identidade com pessoas, com projetos, seu histórico de vida, né? E eu vou torcer que sejam pessoas assim, né? Que queiram estar comigo. Se eu vou ser o candidato, eu não sei, hoje é um pré-candidato, essa é uma caminhada até lá, né? E aí poderá até surgir algum outro nome, né? Conversações, no caso, com os partidos. Já há alguma conversação, por exemplo, para compor a chapa dessa pré-candidatura? Algum partido que apresente o vice, no caso, dessa pré-candidatura? Adiantados, assim, acho que não. Cada um, né, do partido tem a sua ali, opinião, né? E alguns se aproximam mais de algumas pessoas, né? Eu tenho uma relação boa, por exemplo, com o Arthur, né? O Arthur é do DEM. Eu converso com o Arthur, acho que é um jovem... Arthur seria o empresário do caso. Miller, parece que eu vejo assim, alguma intenção dele entrar na política, né? Eu converso com ele, é um guri que eu tenho uma facilidade, né? Ele está hoje, parece que no DEM. Eu não estou falando nem possibilidade de coligação, nem nunca falamos sobre isso aí. Eu só estou colocando pessoas que eu tenho uma facilidade de conversar. Com o pessoal do PP, eu tenho uma admiração muito grande pelo Paulo André há muitos anos. Converso com o vereador Jabor, que é um vereador jovem, né? E que eu acho que tem assim, um futuro assim, pela frente. Tem várias pessoas de diversos partidos, que a Laureci Pinheiro, do PSB, uma pessoa que esteve no nosso palanque, eu acho uma pessoa ética, uma pessoa, né, que trabalhou muito já conosco. Dentro do MDB tem várias pessoas, né, que eu tenho amizade, de respeito, de muitos anos, né? O PP, por exemplo, aquela família ali do Peteco, e o pai dele é uma família que eu gosto muito. Inclusive, quando eu estava no governo, convidei eles para me ajudar em opiniões ali no ano e meio que eu fiquei ali no governo, né? Com o doutor Antônio Carlos também, eu tenho uma conversa sempre muito cordial, somos advogados, somos colegas, né? O PDT, na campanha de 2012, a militância do PDT foi muito leal, foi muito companheira, trabalhou muito bem conosco, né, a militância. E, enfim, a gente tem muitas coisas boas. É lógico que... É um começo de caminhada, no caso. É um começo de caminhada. É lógico que vão pesar outras circunstâncias, né, e outras situações, às vezes, né, para uma proximidade, para uma aproximação maior até essa possibilidade de coligação. E a gente também não sabe se esses partidos têm interesse. Eu tenho e tenho a minha preferência. Podemos saber ou não? Podemos saber quem é a preferência ou não podemos ainda? Olha, eu acho que nós vamos torcer para que sejam pessoas que trabalhem para esse projeto, que eu disse, que seja um projeto municipal, que não sejam pessoas com vaidade pessoal, pessoas éticas, pessoas companheiras. Porque eu acredito assim, o Valerão, na política, como tu age na política, tu age na tua vida pessoal. Não tem assim o Valerão, na minha opinião, né? Sim, sim. Tu pode até discordar, o Valerão... tu pode até depois ficar aí comentando e dizer assim, não, mas eu estou totalmente errado. Eu sou assim na política, porque a política, ela é assim, né? Ela é uma arte e tu finge, né? Tu simula, tu diz que acredita, mas na realidade tu não acredita, né? Eu não sou assim. O que é na política é a mesma maneira de eu tratar, tá? Então eu não vou... Pelo que eu entendi, tu quer dizer, o Madruga é um péssimo cidadão, é um péssimo profissional, mas politicamente ele é bom. É isso que tu está dizendo, que tu não concorda. O que ele faz, acontece lá, não sei o que, tal, se tiver que fazer alguma coisa, ele faz, tal, não. Não, me desculpa citar o exemplo, vamos colocar o Valerão. O Valerão é um péssimo locutor, mas ele seria um bom candidato. Isso não existe, no caso, no que você está dizendo. Às vezes até o peixe profissional não sabe o que é. Tem muita gente que acha alguns profissionais ruins e outros não, né? Às vezes é por
uma questão até às vezes até de simpatia, mas não é bem isso, é mais as condutas das pessoas com relação à ética, com relação à probidade, né, com relação a aquilo que a gente observa. Eu jamais, na política ou fora dela, faria alguma coisa para prejudicar alguém. Não faria, de maneira nenhuma. Não faria, nem que aquilo ali assim, não, vou me beneficiar porque eu vou ganhar com isso politicamente. Eu consigo, né, avançar nisso aí. Isso aí eu abomino a política, acho que não vale a pena. Não faria assim nada para prejudicar assim, pessoas, ou usar a política para alguma coisa pessoal. Eu, por exemplo, eu não trabalhei em nenhum lugar. Eu estava na Caixa em Pelotas e dava lá na Universidade Federal de Pelotas. E o Marrone me convidou para ser secretário quando ele ganhou a Prefeitura de Pelotas em 2000. Em 2001, assumi a Secretaria de Administração. Tinha N pessoas que ele me deu toda a carta branca. Eu podia colocar pessoas até da minha família, eu tenho várias pessoas, nunca botei nenhuma pessoa da família e não colocaria de maneira nenhuma. Né? Eu fiquei assim até abismado quando a prefeita do Norte colocou o pai dela, né, trabalhar como secretário de governo, que é uma pessoa, que é um devedor da prefeitura de São José do Norte. Eu fiquei assim abismado com isso aí, né, e como outras coisas de colocar a família dentro do governo. Acho que isso aí não é moral. Não é moral. Pode até que a justiça diz assim, não, isso aí o Supremo está entendendo que marido, não sei o que, pode, tal, mas eu não acho correto. Não acho que isso aí traga uma moralidade para o serviço público. Isso aí está no artigo 37 da Constituição. Sim. Perfeito. Felizmente o nosso tempo, né, é curto, mas foi muito boa a conversa. Obrigado pelas explicações. Né? Assim, o Valerão, voltaremos a conversar. Muito obrigado. Eu sei que o tempo é curto, mas dizer assim, pessoal, é um convite, né? Não existe nada, absolutamente nada que eu saiba, né? Uma comitiva que eu me dou muito bem com a executiva do PT, estou sempre com eles. Tivemos fazendo uma visita para o Dr. Newton Brum e para sua família, né, para a sua filiação, né, que eles são os apoiadores nossos, né, nesse fim de semana. Ontem eu tive também com o pessoal ali do falecido Delém, que é um grupo que eu admiro muito, né, que agora está com um bloco de carnaval, e a minha andança por todo o município aí, já convidando assim, as pessoas para participar da política, né, e fazer essa discussão. Não existe nada certo. Existe, sim, simpatias. Perfeito. Existe e é praticamente notório. Tá bom? Tá certo. Muito obrigado pela presença aqui. Tá bom. Tá, então, né, o ex-prefeito Jorge Madruga falando sobre a nota divulgada pelo Partido dos Trabalhadores e também falando, né, sobre a sua caminhada, sobre a sua trajetória, né, ele como pré-candidato à prefeitura para a próxima eleição. 8h10, em seguida do comercial a gente retoma, seguindo e dando sequência ao nosso Manhã Regional até às 9h. Esta é a Rádio Cultura Rio Grandina, operando em 740 kHz. Música, esporte e informação. Rádio Cultura Rio Grandina, a rádio da Zona Sul. Manhã Regional. Apresentação: José Augusto Valerão.